Cantarei de alegria, ó Senhor, pois me livrastes. Salmo 9. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de Santa Cecília. É uma das mártires mais veneradas da Igreja desde os primeiros séculos. Jovem romana, consagrou-se inteiramente a Cristo, mesmo vivendo em meio a uma sociedade pagã. Testemunhou a fé com coragem até o martírio. A tradição a associa à música sacra, não por ter sido necessariamente musicista, mas porque seu coração permaneceu cantando a Deus em meio à provação, símbolo da harmonia entre fé, vida e santidade. E nós somos chamados constantemente a vivermos essa harmonia entre fé, vida e santidade. Nós devemos viver exatamente a santidade no meio do mundo. Nós somos separados, pois já temos vida nova em Cristo, mas essa vida ela não se dá de forma diferente da vida que temos, ela se dá na própria vida a qual devemos manifestar no dia a dia. Na primeira leitura de hoje, do primeiro livro dos Macabeus, capítulo 6, dos versículos 1 ao 13, nos apresenta um dos momentos mais dramáticos da história dos Macabeus. O rei Antíoco IV Epífanes, perseguidor feroz do povo de Deus, enfrenta o colapso de sua vida, de seus projetos e de sua saúde. Aquele que tentou forçar todos a abandonar as leis de seus pais agora se descobre impotente, fragilizado, temeroso. A narração é teologicamente profunda. A decadência de Antíoco não é apenas política, é espiritual. Ele reconhece que o mal que praticou produziu frutos amargos. Estou em grande aflição. Recordo dos males que fiz em Jerusalém. E sua consciência, antes endurecida, finalmente desperta. Mais tarde demais. Ali se revela um tema bíblico recorrente. O coração que se ergue contra Deus termina esmagado pelo próprio peso da soberba. E Antíoco acreditava que sua força militar e seu poder garantiriam estabilidade, glória e controle. Entretanto, o pecado cria uma realidade invertida. O que parecia conquista transforma-se em perda. O que parecia domínio resulta em desespero. O que parecia liberdade se revela escravidão. E assim acontece também conosco, quando edificamos a vida sobre orgulho, vaidade, egoísmo ou idolatria. O próprio fundamento nos trai. A ruína de Antíoco é pedagógica. Ela mostra que nenhum império humano pode resistir à verdade e à justiça divinas. Toda prestação de contas entra exatamente no sentido da própria arrogância e soberba humana. Toda pretensão que nega a Deus tem prazo de validade. E é interessante notar que Antíoco, em sua doença e isolamento, faz o exame de consciência. Ele não se converte plenamente, mas reconhece sua culpa. Também nós, muitas vezes, só escutamos Deus quando a vida nos coloca diante de nossos limites. As crises que nos atingem, perdas, frustrações, enfermidades, podem se tornar lugares de graça se nos ajudarem a despertar para a verdade. O pecado produz morte, mas a consciência despertada pode abrir caminho para a misericórdia. A pergunta é: ouvimos a voz de Deus antes que seja tarde? E vejamos, o espírito de Antíoco ainda vive quando o ser humano se coloca como centro absoluto, quando se deseja controlar tudo, quando se oprime a fé, a verdade e a liberdade, quando se despreza o sagrado e se profana aquilo que é de Deus. E esse episódio nos chama a vigiar o coração, manter a consciência desperta, a aprender a tempo e retornar a Deus. E tudo isso nós conseguimos aprendendo com a própria vida. Que busquemos cada vez mais a humildade para entendermos o que somos. E a humildade não se constrói na superficialidade.
E no Evangelho de hoje, em Lucas 20, dos versículos 27 ao 40, nos coloca numa situação onde Jesus, o vivente, que anuncia a verdade de última da existência humana, a ressurreição. Enquanto na primeira leitura representa o ser humano que se perde porque prende sua vida à terra, os saduceus simbolizam aqueles que reduzem a fé ao raciocínio limitado. Segundo esse conceito, nega-se tudo o que não cabe em suas categorias humanas. Eles não negam a Deus, mas negam o Deus vivo, reduzindo a um conceito, a uma tradição, a uma força distante. E Jesus rompe esse horizonte estreito. Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. E aqui está a chave do cristianismo. Aqui está o ponto que diferencia a fé autêntica de religiosidade morta. Os saduceus apresentam a Jesus um problema absurdo sobre a mulher com 7 maridos, tentando ridicularizar a fé na vida eterna. A ironia deles é a mesma ironia de Antíoco: reduzir o divino ao humano, o eterno ao temporal, o mistério à lógica limitada. E Jesus desmascara duas tentações espirituais que também nos atingem hoje: a tentação da fé sem transcendência, uma fé puramente moral, cultural, estética, mas sem vida eterna, sem ressurreição, sem horizonte de Deus. E a tentação da religião sem conversão, que discute o céu, mas vive como se tudo terminasse na terra. E quando a religião perde o essencial, ela se torna igual ao governo de Antíoco. Administra ritos, controla normas, mas não gera vida. E Jesus revela que a ressurreição não é simples continuidade desta vida, mas transformação. A vida eterna não é repetição de vínculos humanos, mas comunhão plena com Deus. E assim ele corrige os saduceus e a nós. A eternidade existe, a vida não termina no túmulo, somos criados para a comunhão, não para o nada. O amor é mais forte do que a morte. E quem compreende isso vive diferente, com esperança, com responsabilidade, com liberdade. Mas vivemos em um tempo profundamente marcado por duas tendências opostas, mas igualmente perigosas: a cultura da negação espiritual. Há muitos que, como os saduceus, dizem: só existe o que vejo, só vale o que posso medir. É a cultura do materialismo, do imediatismo, do tudo acaba aqui. E quando isso domina, a vida perde sentido. A morte se torna desespero e o ser humano busca compensações desesperadas, poder, prazer, controle, como antigo. E a segunda é a religião funcional e superficial. Outros vivem a fé de modo mecânico, vão à igreja, repetem orações, seguem tradições, mas não esperam de fato a vida eterna. A fé se reduz à psicologia, à tradição familiar, a um costume social. E Jesus confronta ambos os grupos com a mesma sentença: todos vivem para Deus. O cristão que não vive orientado pela eternidade cai inevitavelmente em uma das ilusões do mundo. Sem ressurreição, resta apenas o desespero mascarado. E com isso, diante da cultura da morte, Jesus nos chama a sermos testemunhas da esperança. Não há como voltar. Ou segue o Mestre ou não segue. Não uma esperança ingênua, mas esperança pascal que atravessa a cruz. E que possamos fazer os questionamentos, dando sentido cristão às dores da vida, sendo testemunhas de esperança nas famílias feridas, recordando às pessoas com palavras e com atitudes que não há túmulo capaz de conter que pertence ao Deus vivo, e recuperando a consciência de que cada escolha mora na eternidade. E que assim seja, e que possamos sempre pedir discernimento do Espírito Santo. Santa Cecília, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.